Olá, aqui é Regimara, eu sou advogada, trabalho com o Dr. Patrício William, com o Dr. Marcelo Guerra, junto ao setor jurídico da AFEC. E eu estou gravando esse vídeo aqui no intuito de esclarecer algumas dúvidas que foram encaminhadas aqui para o nosso setor em relação ao aumento da contribuição previdenciária nos últimos meses, que é cobrada dos aposentados e dos pensionistas. A primeira dúvida que surgiu, que mais foi encaminhada aqui para a gente, é o que é essa contribuição previdenciária e por que ela é cobrada. A contribuição previdenciária é um valor que é descontado mensalmente do seu benefício e que se destina a ajudar no custeio do sistema de previdência. Ele passou a ser cobrado, essa contribuição passou a ser cobrada dos aposentados e dos pensionistas desde o ano 2004. No ano anterior, em 2003, houve uma reforma na Constituição, com a emenda 41, e passou a ser cobrada a contribuição também dos aposentados e pensionistas, e não só mais dos servidores ativos, que era quem contribuía exclusivamente anteriormente. Então, desde 2004, a contribuição previdenciária é descontada do benefício dos aposentados e dos pensionistas com a finalidade de ajudar a equilibrar o custeio do sistema de previdência social. A segunda dúvida que foi encaminhada aqui para o setor jurídico é por que houve um aumento tão expressivo do valor da contribuição previdenciária que é descontado dos benefícios dos aposentados e dos pensionistas nesses últimos meses. É o seguinte, para explicar isso, eu vou esclarecer que no final do ano passado, em novembro do ano passado, houve uma reforma da Previdência e essa reforma tratou de muitos aspectos, dentre eles tratou da forma de cálculo da contribuição previdenciária. Ela passou a valer aqui no estado do Ceará no mês de março e se consolidou no mês de abril. E muitos aposentados e muitos pensionistas observaram que nesses últimos 2 meses houve um aumento muito grande, muito expressivo do valor do desconto. Nos encaminharam, inclusive, os contra-cheques para que nós pudéssemos analisar. Eu agradeço esse envio. A partir desse envio, nós pudemos analisar algumas situações de lesão e debater as medidas judiciais cabíveis para coibir essas lesões. Mas o que aconteceu para que houvesse essa alteração foi o seguinte. Pela regra anterior, o aposentado e o pensionista possuíam uma faixa de isenção correspondente a um teto de benefícios do regime geral de previdência social. Esse teto corresponde ao valor de R$ 6.101. Então, até o valor de R$ 6.101, o aposentado e o pensionista era totalmente isento de qualquer incidência da contribuição previdenciária, e o que ultrapassasse esse valor, aí sim, era a base de incidência da alíquota de 14% de contribuição previdenciária. Todavia, após a alteração que veio com a reforma da Previdência, o Estado do Ceará editou uma lei complementar e essa lei complementar diminuiu a faixa de isenção que é destinada aos aposentados e aos pensionistas. Essa faixa de isenção passou a ser de apenas 2 salários mínimos, que equivale hoje a R$ 2.090. Então, aquela isenção que era antigamente de R$ 6.101 passou a ser de apenas R$ 2.090. Tudo aquilo que ultrapassar os R$ 2.090 será objeto da incidência da alíquota de 14% a título de contribuição previdenciária. Eu trouxe aqui um exemplo para tentar esclarecer melhor o que foi que aconteceu, como é que se dava esse cálculo e como passou a se dar esse cálculo hoje. Esse vídeo aqui é caseiro, então talvez o foco não fique muito bom, mas eu espero que dê para vocês observarem aí. Antigamente, esse aqui é o cálculo da forma anterior à alteração legislativa. Eu tenho um exemplo aqui de um benefício de R$ 8.000 e como é que o Estado calculava o valor dessa contribuição previdenciária. Ele subtraía do benefício de R$ 8.000 o valor da isenção, da faixa de isenção, que era de 6 do regime geral de previdência, e sobre o resultado dessa subtração é que incidia os 14% de alíquota da contribuição previdenciária. Então, para esse exemplo aqui, 14% sobre R$ 1.898,94, o valor do desconto era de R$ 265,85. Essa aqui era a forma de cálculo anterior à reforma da Previdência. Após a reforma da Previdência e a diminuição da faixa de isenção, o cálculo passou a se dar da seguinte forma, para o mesmo benefício no valor de R$ 8.000. Os R$ 8.000 são subtraídos da faixa de isenção de R$ 2.090, que equivale a 2 salários mínimos, e o valor do resultado dessa subtração
R$ 5.910 passa a ser a base de incidência da alíquota de 14% a título de contribuição previdenciária. Então, 14% sobre 5.910 resulta em R$ 827,40, que é o novo valor do desconto da contribuição previdenciária pela nova regra. Então, a gente vê que para o mesmo benefício de R$ 8.000, a alteração foi muito expressiva. Pela regra anterior, o valor do desconto era de R$ 265,85 e pela nova regra passou a ser de R$ 827,40. Então, foi um baque muito grande. Esse baque não é resultado da majoração da alíquota, por enquanto a alíquota continua sendo de 14%, mas se deve à diminuição da faixa de isenção. Quando a faixa de isenção diminuiu, isso fez com que a alíquota de 14% incidisse sobre um valor maior, gerando um maior desconto a título de contribuição previdenciária. Então, essa é a situação da maior parte dos aposentados e dos pensionistas. Existe uma situação especial que ela é específica para aqueles portadores de doença incapacitante que gozavam de uma isenção superior. Eu esclareço aqui logo que a maior parte dos portadores de doença incapacitante não teve qualquer alteração na forma de cálculo da contribuição previdenciária. Eles permanecem tendo o cálculo sendo realizado da mesma forma que era calculada antes dessa reforma da Previdência. Porém, alguns aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante notaram que o Estado passou a considerar essa nova faixa de isenção de apenas R$ 2.090 em seu benefício. Por que a situação deles é um pouco diferenciada? Porque os portadores de doença incapacitante gozavam do dobro do teto do regime geral de faixa de isenção. A isenção deles era dobrada. Então, para aqueles servidores portadores de doença incapacitante, aposentados e pensionistas, o valor de isenção, que era de R$ 6.101, passava a ser de mais de R$ 12.000. Muitos deles não sofriam qualquer desconto a título de contribuição previdenciária, inclusive. Então, eu volto a repetir, não foram todos, a maior parte continuou a ser calculada do mesmo jeito, porém, alguns desses servidores notaram que o Estado aumentou o valor do desconto previdenciário, do desconto da contribuição previdenciária. Então, eu peço que tanto aposentados quanto pensionistas observem os seus contra-cheques, sejam eles portadores de doença incapacitante ou não, observem os seus contra-cheques, observem o valor que está sendo pago no seu benefício e, se tiverem notado alteração, que procurem o setor jurídico da AFEC, procurem a Monalisa, ela já está a par de toda essa situação, de todas as orientações para encaminhar para vocês. Nós não estamos atendendo lá na sede da AFEC, que fica no centro, por conta dessa pandemia, infelizmente, estamos todos trabalhando em home office, mas vocês podem encaminhar suas dúvidas e entrar em contato com a Monalisa, porque ela tem mais detalhes, ela vai poder esclarecer caso a caso a situação de cada um, bem como esclarecer as medidas que nós iremos tomar,